Salve galerinha, beleza? LF aqui com vocês para mais uma parte do De Olho no Enem, nessa semana decisiva de prova do Enem, nas questões de Química, Biologia, Física e Matemática. Então, nesse episódio, a LF vai falar um pouquinho sobre estequiometria e vamos fazer duas questões contendo casos especiais de estequiometria, que eu vou mostrar para vocês quais são eles e como a gente vai resolver de uma forma muito mais rápida do que as formas convencionais. Belezinha, galera? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre estequiometria e como ela apareceu na provinha do Enem nos anos anteriores. Show de bola? Então vamos lá, vamos seguir o LF no Instagram e no YouTube, que vocês terão muita novidade. No Instagram tem muito material teórico para você dar aquele gás aí nessa última semana, esse último gás, para que você não erre nenhuma questãozinha de química na provinha do Enem. Belezinha, galera? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação aqui com o LF no De Olho no Enem, com o LF Resolve parte 3, estequiometria. Vem comigo, galera. Bom, estequiometria está dentro do plano de ensino de Química Geral. E o que a gente pode falar sobre estequiometria rapidamente? O nome ele é derivado de elemento mais metron, medida. Então, medida dos elementos. Então, existe estequiometria dentro de um composto químico. Então, a estequiometria da água. Qual é a relação que a gente tem? 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Isso é uma estequiometria, uma relação. Tá? Mas a gente costuma trabalhar com estequiometria em reação química, né? Que é a conversão de substâncias simples ou compostas em diferentes substâncias simples ou compostas. Beleza? Então, a estequiometria serve para a gente fazer o quê? Previsões. Esse é o lance da estequiometria. Quanto eu vou ter de produto, se eu tiver uma quantidade X de reagente, ou quanto eu preciso de reagente para obter uma quantidade Y de produto. Belezinha, galera? Então é assim que a gente vai trabalhar. Lembrando que a gente utiliza equações químicas para representar as reações que ocorrem na parte experimental. Bom, então muitas vezes identificamos reagentes, produtos, mas temos que equilibrar a equação. Um método de resolução de estequiometria envolve 2 passos importantes: montar a equação e equilibrar colocando os coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos, pessoal, é o que vai te dar a receita do bolo. É como se fosse a relação que você tem, por exemplo, para eu fazer 20 fatias de um bolo, eu preciso de uma xícara de açúcar, tantos ovos. Então, essas medidas que vão sendo fornecidas para vocês, né? Essas unidades de medida, essas medições, a gente vai fazer um bolo. E aí, se eu quiser mudar a quantidade de fatias do bolo, eu vou mudar também a quantidade das espécies que eu tenho que ter para produzir esse bolo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, vale lembrar que os coeficientes estequiométricos são dados em mol. Então, como eu costumo dizer assim, quando eu leio, às vezes, uma receita e vem pitada, uma colher de sopa, uma xícara, essas unidades às vezes atrapalham a gente, porque uma xícara minha pode ser diferente da sua, às vezes a gente confunde o que é colher de sopa, colher de sobremesa, então a gente tem que trazer para algo mais palpável. Ou seja, nas equações químicas, as relações estequiométricas são dadas em mol, mas a gente não consegue pesar nada em mol, a gente não consegue medir nada em mol, porque o mol é como se você tivesse assim, uma unidade que ela é não específica, né? Eu tenho 2 mols de um fulano, 3 mol de outro. Isso significa que eu tenho quanto em massa, quanto em volume. Então a gente precisa saber converter. Então um dos passos importantes de estequiometria é a conversão dessas unidades, conversão do mol para unidades que a gente tem facilidade em adquirir os valores, as medidas. Tá? Então lembre-se que no balanceamento os índices da fórmula não mudam, você não pode mudar índice de fórmula. Por exemplo, a água é diferente de peróxido de hidrogênio, eu mudei o índice da fórmula na relação no oxigênio. Tá? Então a gente não pode mexer nos índices, apenas nos coeficientes estequiométricos para a gente equilibrar as equações. Belezinha? Bom, então como eu falei anteriormente, a estequiometria serve para a gente prever quantidades de produtos formados a partir de uma determinada quantidade de reagente, ou o contrário, a gente precisa saber quanto de reagente é necessário para obter uma quantidade de produto. Beleza? Então essas previsões são possíveis porque as leis ponderais, como conservação da massa, no qual a gente precisa equilibrar a equação para manter a conservação da massa, e a lei das proporções, nos permite fazer justamente esses cálculos no qual exigem a resolução de uma regra de 3. Então, se eu mudar a quantidade de produto que eu tinha na minha receita, que é a reação,
eu vou mudar na mesma proporção a quantidade dos reagentes. Então a gente consegue fazer essas previsões. Beleza? Agora vamos falar rapidamente do passo a passo para a resolução de problemas de estequiometria. Primeiro, equação balanceada da reação que a gente está trabalhando. Leitura molar com base nos coeficientes da equação balanceada. Então você vai ter uma espécie que você tem um dado e uma outra espécie que você precisa calcular a quantidade. Então geralmente duas espécies estão sendo envolvidas. Às vezes é um reagente com produto, às vezes são dois reagentes, às vezes são dois produtos, enfim. Você tem duas espécies. Então você vai extrair a relação estequiométrica delas. Então você vai fazer a leitura molar, então 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de NaOH. Essa é a leitura. Se esses caras estão envolvidos no problema, você vai fazer o quê? Você vai pegar e extrair a relação deles, 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mol de NaOH. Belezinha? Então, a gente agora vai pegar essa quantidade em mol e vai passar para a grandeza, para as unidades que foram fornecidas no problema. Então, por exemplo, se eu cheguei lá e falei, ó, eu tenho 80 gramas de NaOH, quanto de ácido sulfúrico eu preciso para reagir com esses 80 gramas? Quando eu monto a reação, e eu vou ter que 1 mol de ácido sulfúrico, tá? A equação equilibrada, vai estar para 2 mol de NaOH. LF equilibrou aqui na cabeça para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que, como ele está pedindo qual é a massa de ácido sulfúrico, você vai transformar isso aqui em massa, e depois você vai transformar isso aqui em massa, porque ele te deu massa de NaOH. Então, daqui a pouco, a gente vai resolver alguns problemas e o LF vai voltar aqui e dizer, ó, passo 1 é esse aqui, passo 2 é esse, beleza? Passo 3 e por aí por diante. Então, a gente vai usar grandezas como massa molar para converter mol para massa, ou volume molar para converter mol para volume em litro. Isso só vale para espécies gasosas e existe um volume molar que a gente conhece quando a gente sabe a temperatura e pressão. Lembrando que o volume a gente precisa saber qual é a condição de temperatura e pressão. Se a gente estiver na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, o volume é 22,4. Existem outros volumes interessantes, tá, gente? Quando a temperatura é de 25 graus e ainda a gente está em 1 atm, 24,4 litros por mol. E a temperatura de 27, que cai muito nos vestibulares, vai dar um volume de 24,6 litros por mol. E todos esses valores aqui de temperatura a 1 atm. Show de bola? Então, para finalizar, a gente pode, graças à lei das proporções, a gente pode realizar com os dados e a incógnita uma regra de 3 com os valores que a gente extrai da equação química. Beleza? Os valores em mol dos coeficientes transformados para as unidades que estão descritas no problema. Beleza? Então vamos agora falar rapidamente dos casos especiais que vêm caindo bastante na prova do Enem. O que seriam casos especiais? Além desse passo a passo, desse step by step, o baby que você vai fazer aqui, você também vai ter que fazer algumas outras coisas. Depende do caso especial. Vamos lá. Primeiro caso especial, reações sucessivas ou reações consecutivas. Ele dá, às vezes, 2, 3 etapas de uma reação e dá, às vezes, a relação entre o primeiro reagente e o último produto. Então, a gente tem que eliminar os intermediários. O que seriam os intermediários? Eu vou mostrar para vocês um probleminha já, que a gente tem uma reação consecutiva e a gente precisa eliminar o intermediário. O intermediário é uma espécie que é formada na primeira etapa e consumida na etapa seguinte. Beleza? A gente precisa achar a equação global, somar as duas e usando como base as quantidades do intermediário ou os intermediários, dependendo da quantidade de etapas. Bom, reagente impuro. Quando você tem um reagente impuro, quando você tem uma quantidade de um reagente e só uma fatia dele que vai gerar produto. Tá? Isso é comum quando a gente utiliza minérios para fazer reações. Por exemplo, o calcário, ele tem 80% carbonato de bário. E a gente sabe que o carbonato de bário, por exemplo, se aquecido, ele vai formar o óxido de cálcio mais CO2. Porém, quem vai gerar esses produtos é o carbonato. Se eu digo assim, eu tenho 100 gramas de calcário, eu não posso considerar essa massa como a massa do meu reagente. Eu tenho que saber qual é a porcentagem. Então, por exemplo, esse calcário ele é 80% carbonato de cálcio. Então, a massa que eu vou usar para o cálculo estequiométrico não é de 100 gramas, e sim 80% de 100, que vai dar 80 gramas. Galera, olha só, uma coisa importantíssima. Não existe chegar numa regrinha de impureza eu tiro antes,
rendimento eu tiro depois. Não tem isso, porque depende muito do problema. Tem problema que não te dá impureza, ele pede para você calcular a impureza. Tá? Então não existe essa máxima de antes ou depois. Você precisa entender o que é reagente impuro, como é que trabalha, e precisa entender também o que é o próximo caso agora, que é rendimento, que pode ser abaixo de 100%. Toda vez que a gente faz um cálculo estequiométrico, considerando lá 1 mol de ácido sulfúrico forma 2 mols de água na reação X. Então, quando eu falo que 1 mol de ácido sulfúrico produz 2 mol de água, num exemplo, eu estou considerando um rendimento de 100%. Mas nem sempre as reações ocorrem com rendimento de 100%. Então tem que saber qual é esse rendimento, às vezes eu preciso calcular esse rendimento. Então não existe aquela máxima de rendimento, eu calculo depois, depende do problema, tá? Então eu quero que vocês entendam o que é rendimento. Então o que é rendimento? Rendimento é quando a massa de produto formada, ela não é igual à massa que eu previ quando eu só extrair os coeficientes estequiométricos da reação. Isso é o que a gente chama de rendimento teórico 100%. Então, às vezes, essa massa vai dar um pouquinho menor daquilo que eu achava que eu ia conseguir. Beleza? Então, muitas reações experimentalmente têm um rendimento um pouquinho abaixo de 100% ou até muito, dependendo da reação. Show de bola? Esquece essa máxima de impureza eu tiro antes, rendimento eu tiro depois, porque o LF vai te mostrar como trabalhar com rendimento logo de cara. Beleza? E reagente em excesso, reagente limitante, que o importante é você reconhecer quando o problema envolve esse tipo de caso especial, que é quando você tem a quantidade dos dois reagentes. Então, se ele dá a quantidade dos dois reagentes, pode ser que um esteja em excesso. E aí, galera, você precisa saber quem é o cara que não está em excesso, que a gente chama de limitante, para relacionar ele com o produto. Porque eu não posso relacionar com o cara que está em excesso, uma vez que eu vou superestimar a quantidade de produto. Lembrando que acabou o milho, acabou a pipoca. Então não adianta você ter outros ingredientes se não tem o milho. Beleza? Então tem que pensar nisso. Reagente em excesso caiu de uma forma meio mascarada no último Enem. Tá legal, galera? Foi uma resolução que o LF tem até aqui. Vou deixar o card para vocês. Essa resolução muito legal dessa questãozinha da prova do Enem do ano passado. Bom, agora vamos lá. Caiu no Enem, galera. O que caiu no Enem? Caiu essa questãozinha aqui, ó. Olha o que essa questão envolve, galera. Essa questão caiu em 2015, ela envolve, duas etapas da reação. Então tem reação consecutiva, vou ter que achar global. Ela envolve pureza, olha aqui, ó, pureza. E ela envolve rendimento. Galera, só faltou reagente em excesso. Então, dos 4 casos especiais, ela apresenta 3 casos especiais. Olha só que interessante. Show de bola? Então vamos resolver a questão? Então olha só, a questão a gente vai precisar, primeiro passo, encontrar a equação global, eliminando o óxido de zinco, ó. Lembrando que o LF falou para vocês, ó, esse cara é formado numa etapa e é consumido na seguinte, ele é o intermediário. Então é nesse cara que eu vou ficar de olho para fazer algumas transformações aqui, para poder somar as 2 etapas e achar a etapa global. Segundo passo, calcular a massa de reagente sulfeto de zinco, porque o reagente é o sulfeto de zinco, presente no minério, olha aí. Por isso é que tem pureza, porque nem todo minério esfarelita, que ele fala aqui no texto, ele é composto por sulfeto de zinco. Beleza, galera? Galera, eu não vou ler o texto todo, vocês já devem conhecer essa questão, mas se você quer dar uma lida, dá uma pausa no vídeo e lê a questão rapidinho, beleza? Mas o LF vai partir para a resolução. Show? Então ele quer, olha o comando da questão, galera, vocês têm que ficar bem atento. Questão de estequiometria existe o comando. Então, existem os dados e aqui você tem um comando. Qual é o valor da massa de zinco metálico? Então, ele quer saber a massa desse cara aqui, que será produzida a partir de esfarelita. Lembrando que esfarelita é um minério, né? Mascaradamente, ele está falando do sulfeto de zinco. Então, a relação estequiométrica tem que ser entre o sulfeto de zinco e o zinco. Porém, eu não posso fazer essa relação direta. Aqui, ó, 2 mol para 1 mol. Não, eu tenho que achar a equação global. Beleza? E o terceiro passo a gente vai achar o quê? Vai trabalhar com o rendimento, uma vez que ele trabalhou o rendimento. E o LF vai trabalhar com o rendimento de cara, não vou fazer o rendimento depois não. Então vocês vão perceber que eu vou fazer um cálculo só, galera. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos achar a equação global. Então achar a equação global, a gente vai somar essas duas para eliminar esse cara. Porém aqui ele está com 1 mol e aqui 2. O que eu faço? Multiplico por 2. Galerinha, a nossa cabeça funciona muito melhor com multiplicação, tá? Por exemplo, você tá num lugar, ó, ali é chopp em dobro e chopp é metade do preço. Você nem calcula o valor, você vai aonde? Chopp em dobro, beleza?
Então vamos multiplicar ao invés de dividir isso aqui por 2. Então esse aqui vai virar 2, esse aqui vai virar 2, esse aqui vira 2 e esse aqui vira 2. A gente corta o óxido de zinco e agora a gente soma aqui as equações. Então eu vou ficar com 2 de sulfeto de zinco, mais 3 de oxigênio, mais 2 de monóxido, formando 2 de zinco. Aqui saiu uma retinha aqui, deixa eu apagar essa retinha aqui. 2 de zinco, mais 2 de CO2, mais 2 de SO2. Beleza? Então, o que me interessa aqui? Esse é o primeiro passo junto com o segundo. Equilibrei, montei a equação. Agora, quem me interessa? Lembra? Era o sulfeto de zinco na forma de esfarelita e ele está me pedindo a massa de zinco. Então, eu vou extrair a relação estequiométrica deles. 2 mol de sulfeto de zinco para 2 mol de zinco. Galerinha, lembrando que isso aqui eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com 1 mol de sulfeto de zinco para 1 mol de zinco. Pessoal, isso aqui eu considero um rendimento de quanto? 100%. O que é que eu vou fazer agora? Tirar o rendimento antes. Então, aquela máxima de tirar rendimento depois cai por terra. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou jogar o rendimento aqui, ó. 1 mol de sulfeto de zinco está para, qual é o rendimento? 80%. 80% de 1, 0,8 mol de zinco. Então, agora a gente volta aqui para achar, ó. A gente volta aqui para pegar as massas molares, ó. Sulfeto de zinco 97 e o zinco 65. Então, vamos lá, ó. Sulfeto de zinco 97. Então, vou botar aqui 97 gramas de sulfeto de zinco. Estão para 0,8 vezes 65 gramas de zinco. Bom, ele usou 100 quilos, né? Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ele usou 100 quilos de esfarelita. Mas dos 100 quilos de esfarelita, o nosso reagente sulfeto de zinco compreende 75%. Então, vamos logo botar aqui, ó. Ao invés de botar 100 quilos, o que eu vou botar? Eu vou botar 100 quilos vezes 0,75. Isso vai me dar, né, sulfeto de zinco. E aqui eu vou achar a massa de zinco. Então, a massa de zinco vai ser igual a... LF, aqui está em quilo, aqui está em grama, não tem problema. O grama daqui vai embora com o grama daqui e vai sobrar quilograma. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 0,8 vezes 65 vezes 100 vezes 0,75 sobre 97. Bom, galera, o foco aqui não é a gente perder tempo na matemática, mas isso vai dar algo próximo de 40 quilos de zinco. Então, a gente tem como resposta aqui, ó, a letra C. Show de bola, galera! Então, fechamos aqui mais um De Olho no Enem, estequiometria, uma revisão rapidinha de estequiometria e a resolução de um probleminha legal. Show de bola? Espera aí, quer resolver mais um problema? Vem comigo. Vamos lá, qual é o nosso lema? Resolver. Então, vamos resolver mais um. Então, ele diz aqui que nas investigações forenses, o luminol, parará, ele fala sobre o luminol. E aí, vamos no comando. Na análise de uma amostra biológica para análise forense, utilizou 54 gramas de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso. Então, peróxido de hidrogênio não me interessa. Obtendo um rendimento, olha aí, rendimento de 70%, galera. Então, ó, sendo assim a quantidade do produto 4, que é o 3-aminofitalato, na reação é... Galera, tem um videozinho também de LF lá mostrando como funciona o luminol. Muito legal, porque também já caiu no Enem o funcionamento do luminol. Galera, 1 mol de luminol está para 1 mol de aminofitalato. Isso se eu considerar 100%. O que LF vai fazer? 1 mol de luminol. E aí, ao invés de botar está para 1 mol de 3-aminofitalato, eu já vou jogar para 0,7 mol de aminofitalato. Vou botar AF, tá? 1 mol de luminol tem 177 gramas e o mol do aminofitalato 164, mas eu tenho 0,67, 70%, perdão, então é 0,7 desse mol em gramas. Então ele coloca 54 gramas de luminol, 54, e aqui eu vou achar a massa do meu amigo 3-aminofitalato. Então vai ficar 0,7 vezes 54 vezes 164 sobre
177. Galera, 0,7 vezes 54 vai dar 37 alguma coisinha, tá? 37,8, vai dar uma coisinha próxima disso. Se eu considerar que isso aqui, esses números são iguais, eles não são, isso aqui daria 37 aproximadamente. Mas como esse valor aqui é menor do que esse, vai dar abaixo de 37. Qual é o número que é próximo de 37 e abaixo de 37? Letra D de jeans. Então a gente está usando quem? Ó, a matemática ao nosso favor. Beleza, galera? Então tá aí, resolvemos 2 problemas que caíram no Enem sobre estequiometria e casos especiais. Destaque aquele problema que caíram 3 casos especiais. Beleza, galera? Então aguarde o próximo vídeo. Vem com o LF, vamos resolver.